Senhoras e senhores investidores, muito boa noite. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Mais uma live do nosso canal. Maravilha. Eu até estranho quando não vejo a imagem de vocês todos aqui. Muito bem. Como é que estão todos? Sininhos ok? Então já sei que o som tá ok, a imagem deve estar ok também. O que temos aqui, pessoal? Na semana passada, uma lida rápida. Na semana passada, pessoal, como nós falamos aqui, ó, uma semana vermelha, ok, certo? Nós vendemos lenço e vendemos bem, não é? Aproveitamos bem a oportunidade, tivemos de todos vocês, nós vimos aqui, a grande maioria, esmagadora maioria, foi uma semana realmente lucrativa, uma semana positiva para todos, onde todos conseguimos fazer. A Solange, né, vou usar o exemplo da Solange, fez mais numa semana do que fez no mês inteiro, muito bem, ou seja, conseguimos aproveitar, tá? O que temos de interessante agora? Aqui, pessoal. Olha só, o que aconteceu tirando os dados da semana passada, os acontecimentos da semana passada? Como é que começamos a semana? Viram isso aqui? E agora vem a pergunta aqui de novo, e quero sinceridade. Filipa publicou lá nas atas de política monetária. Quem é que leu? Leram? Joia. Isso, sobre o Banco da China, antes do relatório, exatamente. E como disse alguém aqui, até provocou um degrau. Sim, foi publicado separadamente, Leonardo Rosa. Gerou um degrau na taxa de juros. Exatamente, Leonardo. Gerou um degrau na taxa de juros, tá? Então vejam, para vocês que estão fazendo a formação de trader nível 1, a gente já consegue compreender muito melhor, não é, os acontecimentos, os dados, os fatos, com aquilo que vocês estão aprendendo e vendo diariamente, vocês já conseguem começar a ver e associar muita coisa. Então olha só, na semana passada, Nuno, isso é assim, leitura. Ok? Leitura, 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 leitura. Até que tu vais começar a digerir, talvez, vamos falar assim, certo? Ou seja, isso vai ser uma coisa tão normal, porque às vezes o que acontece? Ele diz que vai reforçar determinada situação, entendeu? Mas esse reforço quer dizer que ele vai tirar com mais força. Entendeu? Imagina que ele estava fazendo um buraco com uma colher, agora ele vai fazer com uma pá. Ou vai fazer com uma máquina, com uma retroescavadora. Certo? Então é dessa forma que a gente tem que aprender a interpretar. Então veja, muito bem observado pelo Leonardo, tá de parabéns realmente, observou a taxa de juro. Porque qual é a primeira coisa que tu tem que fazer quando vê uma situação dessa aqui? Opa, deixa eu olhar para a taxa de juro. Outra coisa, vem diretamente ligado, pessoal, e relacionado, não é? Mercado asiático. Qual é a próxima moeda que você tem que olhar, ou para onde mais você tem que olhar imediatamente, quando você tem um dado da China? Qual é a outra moeda que você tem que imediatamente olhar? Iene. Muito bem, Érica.
Tá? Temos que olhar para o iene imediatamente. JPI, isso mesmo. E olha que interessante. O corte, o que o Banco Central da China falou? Olha só, vocês tiveram isso aqui na semana passada na aula de quarta-feira. Uma ação de política monetária regular. Lembram? Certo? Que é normal. Então, ele diz aqui, inclusive até explica, nós explicamos aqui, pessoal, ou seja, qual é o objetivo, o que o banco pretende fazer com isso. Certo? Fora isso, pessoal, então, o que mais que nós temos para essa semana? Qual é a outra grande notícia da semana? Evergrande, não é? Certo, então vejam só, é possível que venham situações de lá também. Depois, temos bancos centrais aqui, Austrália, Canadá, temos IPC nos Estados Unidos. E, olha só, pessoal, normalmente, tá? A gente sempre deixa como é que eu vou colocar isso? A gente sempre deixa uma dica, uma parte daquilo que vem pela frente ainda também, tá? Semana que vem, ou seja, na semana passada, nós falamos sobre isso aqui, ó. Lembram? Pelo que eu vi aqui, e eu não sei se foi por isso que o Nuno comprou na sexta-feira, porque ele lembrou disso e comprou na sexta-feira, no fecho do mercado, ou se foi coincidência. Mas vejam só, na semana passada nós falamos sobre isso. Esta é a última semana, pessoal, de recompra de ações, ou seja, até o dia 12 desse mês. Falei sim, Paulo, é isso aí. E eu também não me expus muito na sexta-feira, mas até porque cheguei mesmo assim, meio que em cima da hora do fecho do mercado, mas ainda deu para assumir algumas posições na sexta-feira. E hoje também deu para reforçar. Certo? Na próxima semana, o que temos? Determinações, Manuel. Por determinações. É por isso que é assim. E estava num bom nível, não é verdade? Na próxima semana temos o quê? Também temos a reunião da Reserva Federal dia 14 e 15, temos Fed e temos a famosa terceira sexta-feira do mês, não é? Vencimento de opções e tudo mais. Como que vai ser semana que vem? O que os senhores acham? Tem tudo para ser uma semana truculenta, não tem? Olha só,
14 e 15, eu acho que é quarta e quinta-feira. Terça e quarta, temos Fed. Terça e quarta. Vocês já sabem que na quinta-feira, véspera do vencimento das opções na sexta-feira, o mercado já começa a ficar nervoso. E vocês lembram mês passado que eu ainda falei, olha, quinta-feira a partir das 11 horas, a partir das 13 horas da tarde a coisa começa a esquentar, começa a aquecer, não é? Semana que vem vai ser uma semana que tem tudo para ser uma semana mais nervosa. Ou uma semana que fique em stand-by e que hajam velas com grande movimento. Volatilidade. Certo? Muito importante então, meus amigos. Vejam só. Não vamos estragar a nossa rentabilidade, aquilo que nós fizemos durante o ano inteiro. Tenha cuidado com as tuas exposições, tenha cuidado com as tuas posições, se proteja, diminua o lote, opere menos, não queira agora nos últimos dias aqui do mercado do ano querer recuperar, querer fazer algo que você não fez, querer fechar um patamar, ah não, poxa, eu ganhei só X e eu gostaria de ganhar Y e vou me esforçar para fechar com esse Y. Porque isso vai fazer com que você se alavanque demasiado. Vai fazer com que você busque, que você faça uma posição muito grande, que você se exponha demasiado ao risco. E não é o momento de se expor ao risco. Porque continuam fundos e outras empresas e outros grandes bancos fechando o ano, fazendo liquidação de carteira. Essas semanas são semana de recompra de ações, onde as empresas têm os prazos legais para fazer as recompras das ações. Então, pessoal, vamos ter um certo cuidado, vamos ter atenção a esses fatores, tá? Então veja só, em relação, eu não vou falar aqui de dados econômicos, porque não vamos, cada um dos senhores depois olha isso individualmente. Vou falar aqui, pessoal, sobre os bancos centrais. Temos também Selic no Brasil, tá bom? Mas veja só, RBA, Banco da Austrália. O que esperamos aqui? Esperamos uma postura sem alteração, ou seja, que as taxas de juro não sejam alteradas. Mas, em contrapartida, o que nós esperamos que aconteça? Uma redução aqui das compras, pessoal, do quantitative easing. Que haja uma diminuição no ritmo das compras. E isso, então, eu hoje não escrevi, porque quero perguntar e quero que você comece a pensar também. O que isso significa para a moeda? Se nós retiramos estímulos, o que isso significa para a moeda? Valoriza. Certo? Ou seja, nós diminuímos a oferta, não é? Tende a moeda a se valorizar. Certo? E depois vamos olhar para isso, então, tecnicamente também nos mercados. Depois, temos aqui, na quarta-feira, o Banco do Canadá. Em relação ao Banco do Canadá, neste momento, vejam, o consenso da maioria dos grandes bancos e aquilo que eu também, ou que nós olhamos do nosso lado aqui, é que haja manutenção da política econômica, certo? Que o BOC nessa reunião não faça nada agora, mantenha as coisas do jeito que estão. Não mexa em compras, não faça nada. Podem haver surpresas, podem, os senhores sabem que sempre podem haver surpresas.
Nós trabalhamos com as maiores probabilidades, mas isso não quer dizer que não possam acontecer situações inesperadas. Que ele possa aqui, por exemplo, fazer o que o Banco da China fez, diminuir as taxas de overnight, diminuir as taxas de recompra. Tudo é possível. Pode diminuir o quantitative easing, pode aumentar a taxa? Pode. Tudo é possível, tá bem? Mas em princípio, em razão dos dados econômicos apresentados ultimamente, não acredito que hajam mudanças agora, que haja motivo para que sejam feitas alterações de política monetária, tá bem? Então, pessoal, vejam só, o que nós, tecnicamente, ou eu, de que forma eu estou olhando para o mercado nessa semana? Eu estou olhando para o mercado da seguinte forma, pessoal. Como os senhores sabem, a metodologia FCT, nós temos uma forma diferenciada, ou muitas vezes bem diferente, na verdade, de tudo aquilo que a maioria aprendeu e que executa, não é? Então vejam só, a maioria das pessoas está olhando para uma linha de tendência aqui, por exemplo, no SP500, da seguinte forma. Concordam, pessoal? Talvez até alguns de vocês tenham essa linha colocada aí. Esta linha aqui. E vejam como são as coisas. Quando você olha para a força desta vela aqui, ao romper os 38,2, Rodrigo Pontes, vês? Significa o quê? Que muita gente estava olhando para essa vela aqui em 1 hora, em 30 minutos, em 15 minutos, ou seja lá o que seja, e estava vendo um rompimento de uma linha de tendência baixista e entraram no rompimento da vela. Correto? E isso fez com que o mercado ainda ganhasse mais impulso, mais força. Depois, vou afastar ela por enquanto aqui. Vamos lá. O que estava aqui? O que estava aqui, pessoal, por cima? Stops. Stop loss, não é? E quando o mercado rompeu aqui, continuou, não é? Agora vejam só, ainda há stops aqui? Digam para mim, ainda há stops por cima da média dos 200 dias? Quantos de vocês aprenderam que o lugar do stop é por cima dos 50% de FIBO, por cima da média dos 200 dias? Quantos de vocês aprenderam dessa forma? Que o stop é por cima dos 61,8, que o stop é por cima dos 50, que o stop é por cima da média, que o stop é tal. Quantos aprenderam assim? Pois é, pessoal. Então vamos lá ver uma coisa. Há stops aqui, então? Então veja só. A hora que o mercado vier aqui por cima, tende a ganhar alguma força, algum impulso? Sim ou não? Exatamente. Exatamente. Então vamos ver aqui. Vamos olhar. Até aqui é onde está o FIBO.
O mercado fez máximos? Sim ou não? Fez, não fez? A partir desta vela que eu estou a mostrar aqui, o mercado começou um impulso baixista? Está correto ou não está? A partir desta vela, o mercado começou um impulso baixista, certo? Então, é a partir daqui que você começa uma linha de tendência. A partir do primeiro ponto de inversão. Até aqui o mercado subiu, a partir daqui ele inverteu. Então, a partir do primeiro ponto de inversão, você traça a tua linha de tendência. Para já, ela só tocou em 2 pontos. Certo? Então, sabemos que topo chama topo, fundo chama fundo, não é? Tudo isso a nossa metodologia FCT, a nossa querida companheira, nos ensinou. Então, sabendo que há stops aqui, sabendo que é uma semana onde as janelas estão abertas para a recompra de ações, sabendo que há stops aqui nesta zona, sabendo que topo chama topo, não ficaríamos admirados se o mercado amanhã, pode até ser amanhã já, não é? Terça-feira, um dia que costuma ser, por natureza, as terças-feiras costumam ser dias positivos, poderia o mercado sair da onde está e fazer um movimento aqui de 1,6%, pessoal? Amanhã, terça-feira, exatamente. O mercado a subir, teríamos a média dos 200 dias por aqui. E então, por acaso, poderá ser que esse topo venha confluir com a nossa linha de tendência baixista que aqui está. E vejam, pode parar aqui? Pode. Mas a pergunta que eu faço aqui é: qual é o nosso, ou o nosso não, qual é o limite psicológico aqui da maioria dos investidores? Que você vê aqui no gráfico, aonde está o limite psicológico aqui do investidor? Yes! Yes! 4.700 pontos. Tá aqui. Certo? Então vejam só, o mercado praticamente fechou aqui nos 4.600 pontos, pessoal. Os 4.700 pontos, tá? Num primeiro momento, é óbvio que o mercado, ou temos a maior probabilidade de que isso aconteça, que o mercado continue nesse impulso, continue nessa vertente em todos os índices. Por quê? Porque existe o efeito contágio, como os senhores sabem, não é? Então, o mercado deva caminhar neste movimento altista. Sendo que é possível que ele venha à zona dos 4.700 pontos aqui, é possível. Este é o limiar psicológico. Eu ainda creio, pessoal, que o mercado deve
nesta semana vir nesta zona por cima do 61,8, ou eu diria assim, ó, neste meio aqui, o mercado deve vir neste meio. Até não creio que rompa os 4.700 pontos e que continue, que siga, não acredito. Eu penso até que realmente seria muito bacana se ele viesse aqui nesta zona, por cima do 61,8 de Fibo, ameaçasse romper aqui até o final da semana, se aproximasse dos 4.700 e termine a semana por aqui, nesta zona. E na próxima semana é provável ou é possível que o mercado volte novamente, que se mantenha em lateralidade ainda antes do Fed. E então a Reserva Federal Americana vai ser o catalisador que vai desencadear aqui o rally de Natal. Certo? Que vai levar os mercados aqui até 31 de dezembro a patamares mais altos. Mas que ainda antes do Natal o mercado ainda vai voltar novamente, não sei, vamos ter que ver como que ele vai se comportar. Se ele vai romper os 4.700 ou não vai. O fato de não romper os 4.700 pode trazer para novos mínimos aqui. Certo? Então, se ele não conseguir romper os 4.700, pessoal, essa semana, provavelmente vamos assistir novos mínimos aqui, possivelmente na próxima semana. Portanto, se ele patinar aqui, se ele engatar aqui, pessoal, ou como nós dizemos aí no Brasil, for uma curva de rio, isso aí, que engata tudo aí, podemos ter aqui novamente uma boa oportunidade, certo? Então vejam só, olhando, pessoal, tecnicamente, aqui, vamos começar. França. Olha o fechamento. Também fechou por cima dos 38. Ok? Vejam. Pode aqui vir aqui mais por cima, ou seja, continuar esse movimento amanhã, corrigir novamente, ou seja, está aqui o nosso primeiro ponto de inversão, o mercado deve manter-se dentro desse que pode vir a ser uma bandeira, pode ser um canal. Se for uma bandeira, entendeu, pessoal? Ou seja, vai tocar aqui de novo e vai inverter, ou seja, vai fazer o terceiro toque, primeiro, segundo, terceiro, e a partir daqui então o mercado vai vir sendo uma bandeira para fazer mínimos por baixo destes mínimos. Se for uma bandeira. Se continuar, transforma-se num canal altista. Índice espanhol. Olha só, não conseguiu nem chegar nos 38, tá, pessoal? É o índice mais fraco neste momento. Portanto, não há muito que se diga aqui sobre o índice espanhol. Teoricamente, deveria vir aqui nos 8.730 pontos para fechar o gap que ficou aberto aqui. Primeiro precisa romper aqui os 38,2. Tem um bom caminho pela frente. DAX. Vamos limpar isso aqui. Fechou por baixo hoje ainda, pessoal. Ainda fechou por baixo dos 38,2. Agora, pensem comigo. O que tem aqui?
que tem aqui? Acho que não, Alfredo. Acho que não. Mas vou falar dele já em seguida. Stops, não é? Exatamente. Agora, olha só. Tecnicamente, está aqui. A partir daqui, o mercado... Olha só. O que é isso aqui, pessoal? Que figura é essa? Um triângulo. O quê? Um triângulo de continuação o quê? Um triângulo de continuação ascendente. Tá, isso, um triângulo de continuação ascendente, tá? Um triângulo de continuação autista. Certo? Poderá se confirmar, sim. Rompendo aqui, pode se confirmar um triângulo de continuação autista. Portanto, vejam só. Nós sabemos aqui que se não romper os 38,2 que aqui estão, olha que coisa interessante que é para nós, pessoal. Se não rompe, se o mercado vem aqui amanhã, passa o dia aqui por cima, até vem aqui em cima, mas no final do dia ele termina por baixo dos 38,2. Isso quer dizer o que para nós? Fraqueza, não é? Maior probabilidade de fazer novos mínimos. Vamos ver, Nuno. Olha, o Nuno fala aqui num megafone, certo? Então, assim, Nuno, esse megafone que tu fala, por acaso, é isto? É isso, Nuno? Sim, isso é. Então, olha só. Primeiro, o que indica um megafone?
que indica o megafone? Volatilidade, exatamente. Tá? Indica aumento da volatilidade. Depois, Nuno, temos aqui uma situação, tá? Tens aqui um rompimento. Então, isso teria que ser assim, ó. Certo? Neste caso, tu teria que ter uma figura desse jeito assim. E aí, vês que não configura entendeu? Um megafone. Para que fosse um megafone, teria que ser algo desse gênero assim, ó. Certo? Ou seja, tem que haver uma abertura, tá? Não pode haver uma linha paralela ou coisa do gênero. Outra coisa, pela regra, tu não pode ter uma linha começando aqui e a outra começando aqui. Certo? Temos que ter, ou seja, um certo critério na hora de formar a figura. Ok? Então, por isso, não creio que seja aqui um megafone. Ok? Joia. Então vamos lá, pessoal. Portanto, continuando. Qualquer movimento, veja, já vamos atrasados aqui, tá? Hoje de manhã tivemos aqui, às 11 horas da manhã, tivemos uma excelente oportunidade de entrada no DAX. Excelente mesmo. Tivemos aqui uma excelente oportunidade, ou seja, tínhamos um stop aqui de 0,78%, quando tínhamos aqui um take mínimo, ou seja, de vir aqui por cima, tentar limpar os stops, não é? Pode até ser que não, mas teríamos um take aqui de 3-1. Entrou aqui, Paulo, show de bola, parabéns. Mais alguém aproveitou essa entrada, teve a oportunidade às 7 da manhã e às 11 da manhã. Tá? Teve uma excelente oportunidade aqui. Portanto, veja só, o que pode... Qual é a situação aqui? Bertinho, ótimo, entrou também, olha, grande entrada. Vejam só, objetivo aqui, para quem entrou, amanhã começa a limpar os stops aqui, certo? Vamos pôr um outro traço aqui que é melhor. Vai limpar os stops aqui. Alfredão, não entrou no DAX, Alfredão? Primeiro, pessoal, vem aqui, não é? Que nós já sabemos que é uma zona onde serviu como resistência aqui, serviu como resistência aqui, aqui já foi mais embaixo, né, que é a zona dos 38. Dá até para nós levantarmos aqui, mas eu queria deixar aqui por causa da zona dos stops. Depois, vejam, seguindo, entrei sexta no final do dia, mas já estou fora, Nuno. Pá, que pena, Nuno. Que pena, pá. Seguindo o mesmo critério, máximos, primeiro ponto de inversão. Estão vendo, pessoal? Ou seja, amanhã o mercado pode caminhar aqui, zona do 61,8, topo chama topo, linha de tendência, pode ser tudo convergente. Rompeu, fechou por cima
E olha só, estamos falando aqui, não é nada de excepcional, pessoal. Estamos falando de 2,25%. Pode ser que nem sequer vá lá o mercado também, não é? Uma certeza nós temos, que ganha uma aceleração aqui nesta zona por causa dos stops. Ok, Alfredo. Certo? Mas temos aqui, e vejam, o que não pode, pessoal? Mesmo que ele volte aqui, não pode romper, certo? Vindo mais por baixo, quanto mais próximo dessa zona. Enquanto se mantiver por cima desta linha de tendência, temos sempre aqui uma maior probabilidade compradora. Vale o mesmo para o Eurostock 50. Nasdaq. Vejam, na semana passada o Cícero falou deste ombro, cabeça, ombro aqui. Vocês devem lembrar, não é? O Cícero falou desse ombro, cabeça, ombro, identificou esse ombro, cabeça, ombro que aqui está. Exato, Alfredo. E olha só, pessoal, vou apagar aqui, tá? Olha as oportunidades. Deu imensas oportunidades o Nasdaq aqui também. Então vejam só, pessoal, temos o ombro, cabeça, ombro, linha de clavícula aqui, tá? Vou tirar isso aqui, vou limpar para realmente ficar mais clean. Então vejam só, temos a projeção do ombro, cabeça, ombro aqui. Rui Silveira, boa noite, Rui. Tá? Temos a projeção aqui, Alfredo. E veja, por acaso, hoje eu estava olhando para isso aqui, até me chamou a atenção aqui um outro fato, tá? É o 61,8 deste último impulso, mas também é o 38,2 de todo este outro impulso que aqui está. Tá? Então é uma zona possivelmente interessante, mas o que vai acontecer aqui? Pode vir na projeção ainda, Alfredo? Pode. Para isso acontecer, o que vai ter que acontecer aqui? Vamos pensar igual ao SP500, máximos, primeiro ponto de inversão, linha de resistência. Veja, o pullback de um ombro, cabeça, ombro pode dar-se aonde, Alfredo? Não é na linha de clavícula? Então tu olha só, a média dos 200 dias vai estar passando por aqui, a linha de clavícula está passando aqui, tens uma linha de resistência exatamente aqui, ou seja, vai ter aqui praticamente três coisas confluindo aqui. Com as velas de amanhã, por exemplo, ou tal, pode ele vir aqui novamente. Então veja só, eu não sei qual é a tua entrada, certo? Mas se o mercado continua, de repente, certo? Acho, ou penso eu, que mais interessante seria, não é? Se ele continua, arranca daqui e continua, certo? Esperar, não é? Ou se tu tem gestão monetária, se fosse o meu caso, tendo gestão, certo? Realizaria pelo menos uma parte da posição e deixaria para fazer um reforço aqui então, certo? Quando o mercado voltar nesta zona e demonstrar fraqueza aqui, então, ou aqui por cima, na confluência de ambas, certo? Para aproveitar para reforçar aqui. Porque é uma pena. Tu veja só, dos mínimos que fez, não é? Deixar 4%, pode, né? Agora veja, é uma decisão que cada um tem que tomar individualmente, não é? Cada investidor toma a sua.
né? Tu já sabes como é que é, já sabes o que a casa gasta, né? Tá? Uma já realizou. Então, maravilha. Certo? Então, olha só, no meu entender, que tu vê só, da onde ele tá aqui, o fechamento que ele fez é mais provável que venha aqui, ó. Resistência, topos aqui, não é a zona de resistência. Como eu disse, linha de clavícula, coincide tudo aqui, ó. Certo? Média dos 200 dias é mais provável que ele continue vindo aqui. Certo? Pessoal, preciso encerrar, já são 11h30. Tenham atenção a toda essa situação, como eu falei, para que vocês mantenham, pessoal, aquilo que foi feito durante o ano, tá bom? Não se precipitem, não tomem decisões precipitadas. Mantenham-se tranquilos em relação ao mercado, tomem decisões acertadas, com calma, com serenidade. Não corram atrás do preço, não estraguem aquilo que vocês já fizeram durante o ano, tá? E se for para operar mal, melhor não operar. Portanto, vamos ter paciência, vamos ter calma, porque tudo corre bem, ok? Fiquem com Deus, uma boa semana, desejo que seja uma semana lucrativa, rentável para todos vocês, que tudo corra muito bem. E espero que essa live tenha feito aí uma grande diferença para você hoje também, tá bom? Um abração do mestre, uma semana abençoada para todos vocês. Fiquem com Deus.